Olá pessoal, Cirilo Cavalli aqui, hoje num cenário bem diferente, até porque tem categoria nova por aqui. Essa lavadora de alta pressão K4 da Karcher, vamos trazer todos os detalhes do que a gente viu nos testes por aqui, também comparar com outras lavadoras que já estamos há um tempo testando esse tipo de produto. Vamos lá? Bem pessoal, para aqueles que ainda não conhecem muito sobre lavadoras de alta pressão, a Karcher é basicamente a pioneira de tudo, uma das criadoras da lavadora de alta pressão lá em 1950. No Brasil, a empresa já está há 50 anos no mercado, sempre com essa cor amarela, preta, tem um cinza também que eles trabalham, mas essa é a linguagem básica de todos os produtos da Karcher. A empresa é especialista em lavadoras de alta pressão, também produtos de limpeza, aspiradores, já testamos uma limpadora deles no passado, mas de lavadoras de alta pressão eles têm dezenas diferentes, desde o modelo mais simples, residencial, até modelos industriais, comerciais, aí iniciando mais monofásico, aí trabalham com trifásico. Essa unidade, a K4, ela é residencial e acaba ficando bem intermediária entre o mais simples e os mais complexos. Dá para dizer que ela é um modelo de entrada para as lavadoras de alta pressão com motor de indução, que basicamente nesse mundo você tem dois tipos de motor, o motor universal e o motor de indução. Quando você trabalha com motor de indução, apesar de ele ser mais pesado, é mais robusto, normalmente tem menos ruído ou não tem aquele ruído bem agudo que tem nos motores de indução com escova. Então aqui está um pouco acima de grande parte das lavadoras de alta pressão, que residencialmente grande parte delas trabalha com motor universal. O conjunto visualmente agrada, tem uma alça aqui acima de 80 centímetros, poderia para mim ser um pouco mais alta, não é regulável, agrada no geral, mas poderia ser maior para quando você faz o transporte em ângulo. O corpo é preto, com detalhes amarelo aqui, tem um X considerável aqui, e a logo no centro, que é um adesivo prateado. A entrada fica atrás, a saída na frente, e duas rodas grandes, 19 centímetros de diâmetro aqui, para facilitar o transporte. É tranquila a movimentação, porém podiam ter feito a entrada um pouco mais para cima, porque quando eu dobro aqui e eu vou transportar, a chance de eu raspar ela no chão vai danificar a mangueira, pode ser que uma das rodinhas não fique encostando no chão, então não é a configuração ideal, porém a gente vê outras lavadoras com essa configuração também, mas na usabilidade não é das melhores. Vem 5 metros de cabo, é fácil para você enrolar também aqui do lado, e vem 6 metros de mangueira, um ótimo ponto aqui. Vários produtos trazem só 5 metros de mangueira e diria que não é o bastante para você cobrir um carro sem você ter que ficar movendo a lavadora. 6 está ali no limite, se fosse 7 ainda diria que é melhor, mas dá para você conseguir dar a volta até num carro de tamanho razoável sem precisar mover a lavadora. Junto com o conjunto vem duas lanças, uma que eles chamam de turbo, que basicamente é pontual e ela faz um movimento giratório, e a outra que gera um leque de água para o enxágue e também, rotacionando a cabeça, consegue fazer a sucção do químico. As duas peças são muito fáceis de destacar aqui, encaixam facilmente, tem uma mola na pistola que faz esse travamento, muito prático. A rotação aqui também é bem boa para você fazer o leque, mas você não tem como deixar o leque na vertical ou horizontal. Ele é fixo numa posição só, vocês conseguem ver bem, ou você movendo aqui, ele faz a sucção do químico. A sucção do químico acontece atrás, e aí aqui é só uma mangueirinha, que você pode puxar, colocar dentro de um copo, colocar dentro de um recipiente até alto, ele vai fazer a sucção tranquilamente, mas não gera espuma. Ele basicamente só faz a mistura, é um sisteminha de Venturi simples aqui, que vai puxar o químico, misturar com água, mas não vai espumar do outro lado. Então é só basicamente para você espalhar o químico sobre a superfície. No geral, o acabamento das peças agradou, são robustas, é o tipo de equipamento que você vai ficar derrubando toda hora, é normal. E assim, elas vão riscar com facilidade porque tudo é plástico. Porém, conexões internas aqui, a mola interna provavelmente inox, e todas as conexões da mangueira na pistola e da mangueira no corpo são em latão. Isso é um ponto positivo. Muitas empresas trabalham com elas zincada ou algum banho para conseguir proteger um pouquinho mais o aço carbono. Ainda assim, o latão é melhor.
Então tem um custo envolvido, porém a vida útil acaba ficando maior. A lança em si você pode encaixar aqui do lado, ela encaixa bem, que me agrada quando eu estou utilizando o produto parado, mas não é bom o bastante para você transportar. Então normalmente se eu estou carregando o produto e eu der qualquer batida, ela vai soltar. Então, seria bom se tivesse uma trava aqui, para quando eu fosse transportar em si. Porém me agradou essa altura, eu consigo deixar com lança ou sem. Outra coisa aqui, eu posso deixá-la sem a lança aqui, e eu guardo as lanças aqui do lado. Então legal que eu consigo transportar todas as peças de alguma forma presa, consigo enrolar o cabo de alimentação aqui em cima, consigo deixar a mangueira enrolada aqui do lado, tanto faz, também posso deixar o cabo de alimentação enrolado aqui do lado e colocar a mangueira aqui em cima, tem essa flexibilidade para o transporte. As lanças, porém, elas só se assentam aqui atrás. E aí assim que eu começo a transportar, muitas vezes elas caem para trás e elas ficam presas num canto, eu tenho dificuldade de tirar, é meio chato. Podiam ter feito algo bem simples ali para garantir que elas ficassem na posição e assim não tenho que ficar ajeitando as peças depois de transportar. Mas no geral, pelo menos pensar em organizar, o que eu acho um ponto positivo. Para ligar, é só um switch aqui, você vira um 45 graus, está ligado, você vira de volta, está desligado, quando ela está pressurizada ela nem faz barulho, assim que eu despressurizo ela, ela vai dar uma ligada breve e aí pressurizar todo o conjunto. Mesmo pressurizado eu consigo tirar e pôr os bicos. O gatilho é leve. Mesmo que você trabalhe por bastante tempo, não vai ser muito incômodo ficar pressionando. Para que eles vão fazer uma lavagem do carro, ficar ligando e desligando com pouca frequência, não tem muito impacto. Ou mesmo se você vai limpar uma fachada grande, não vai incomodar esse gatilho. Ele tem uma proteção aqui também, então tem um triângulo preto aqui, que você aperta. E aí você não vai conseguir acionar o gatilho. Por segurança, se transportando. Nesse caso, esse bico pontual, ele tem 1,2 kg de força. É bastante. Então se eu colocar aqui a minha mão, vai machucar. Então, por segurança, para você não danificar alguma coisa ao redor, tem esse botãozinho e funciona. É uma lança ergonômica, prática de segurar. E agradou no geral também toda a parte da usabilidade com as lanças de troca, seja a pontual, ou seja, a lança de leque. Por sinal, falando do leque, ela sai com basicamente 23 graus aqui, apesar dela não ter uma variação de leque, que muitas empresas trabalham assim, você consegue mexer e deixar ângulos grandes, deixar ângulos pequenos. Agradou o ângulo de 23 graus, é bom para você fazer qualquer trabalho. Muitas vezes quando você vai para lavadoras de alta pressão mais profissionais, os bicos são fixos. Então não quer dizer que seja melhor ou pior, basicamente eles só deixaram uma condição para você trabalhar. O que não agradou mesmo foi trabalhando com os químicos. Seria bem mais interessante se a gente conseguisse ter uma aeração. De alguma forma a gente conseguisse ter uma espumação na saída. Isso é raro mesmo as empresas que oferecem o Snow Foam, quando vem com o produto, normalmente é bem mais ou menos. Então nesse caso o que eu recomendaria é vocês pegarem e verem aquele vídeo do MJJC e comprar aquela peça, que é um Snow Foam para encaixar aqui na pistola. Você compra para a caixa e ele vai encaixar aqui muito bem. Por sinal, falando em encaixes, muitos produtos têm padrões deles mesmos. A Karcher trabalha com a entrada padrão, de 3/4 sem encaixar qualquer mangueira, mas na saída é o M22 Karcher. A VAP trabalha com M22 também, a saída é a mesma rosca, mas internamente o diâmetro é maior. Então você não vai conseguir encaixar o M22 da Karcher na VAP. Essa K4 é declarada com 1.700 watts de potência. Isso normalmente é uma potência máxima. Quando ela está trabalhando, ela fica perto de 1.400 watts a 1.450. É uma potência alta, o que exige que você tenha plug de 20 amperes para 127 volts. Ou seja, é importante vocês terem tomadas que consigam receber esses plugs grossos, lavadoras de alta pressão, como essa, e K5, outros modelos acima, vão todos exigir plugs grossos. Ela é declarada com 6 litros por minuto de vazão. Isso é o teste feito no máximo. Quando utilizando ela aberta ou utilizando ela com os químicos, vai realmente dar 6,2 nessa condição aqui. Agora, quando você está na condição de pressão, aí a gente está perto de 5,6. Para esse tipo de conjunto, não é esperado muito mais que isso. Quando você vai para HD 585 da Karcher, aí você está trabalhando perto de 9 litros por minuto, uma vazão maior,
mas também você tem potência mais alta e, consequentemente, custo mais alto também. Mas diria, quando você está no residencial, é comum estar perto aí de 5,5, 6. Para muitos, eu diria, se quiserem um produto um pouquinho melhor, busquem algo acima de 7. Mas, no geral, com 6 para casa, vai atender bem. O destaque da unidade é o ruído dela, não que seja baixo, ainda é acima de 80 dBA, pelo menos em ambientes fechados. A empresa declara 75 quando está num ambiente aberto, e com certeza vai ser um impacto menor para o ouvido, mas muita gente faz limpeza de espaços fechados, e aí chega a dar 88. Agora, o que me agrada não é o ruído em si, é a frequência que ele trabalha. Ele trabalha uma frequência mais baixa. E isso é menos incômodo para o ouvido. Quando se trabalha com motor universal, o ruído é agudo, que são as escovas passando, e aí é bem mais chatinho. Então, pessoalmente, me agrada mais. Importante saber da pressão de saída, eles declaram 8,7 megapascal, e aqui a gente mediu 8,3. Não está muito distante, e aí também pode ser porque a gente está usando um circuito fechado, eles já estavam fazendo de repente com o motor em bancada, ou de repente até com um pouco de sobretensão, podendo ir até o limite que pode. No geral, a Karcher está dando as declarações corretas e tudo que a gente levantou aqui, um pouquinho acima, mas normalmente a gente vai ver isso, que tem algumas flexibilidades que as empresas podem ter. A unidade é IPX5, ela aguenta ser molhada, então facilita também a limpeza. Esqueci de mencionar, ela também vem com um engate rápido. Eu estou utilizando parte desse engate rápido aqui atrás, mas é o engate rápido padrão. Então, você cortando uma mangueira de meia, você conecta aqui. No dia a dia, considerando uma lavagem básica, pegando o carro como um exemplo prático de uso, basicamente você iria pegar a pistola de leque, enxaguaria o carro, tiraria todo o excesso de detritos, aí depois espalharia o químico, se você não fosse usar um Snow Foam, aí você coloca o químico sobre o carro, vem com um pano, passa sobre o carro, faz uma limpeza básica e depois volta com o leque para fazer o enxágue principal. Agora, esse bico rotativo é bem importante para fazer a limpeza das rodas, fazer a limpeza embaixo, toda a carenagem que não vai ter tinta, é uma peça muito útil e realmente consegue esfregar bem. Quando passando sobre superfícies de concreto, tira muito a sujeira, então vale muito a pena a utilização. Importante vocês saberem que os acessórios da Karcher são intercambiáveis, então se você quiser o Snow Foam da Karcher, você vai conseguir colocar. Se você quiser aquele bico articulado, você também consegue colocar aqui. Então K2, K3, K4, K5. Vem com peças diferentes, dependendo do produto, mas são peças que você consegue pegar separado. Diria que é um conjunto com uma ótima usabilidade, peças leves, fácil de transportar, apesar de ter essas complicaçõezinhas aí do transporte das lanças. Visualmente agradável, está entregando um bom resultado para um produto residencial. Gostaria de saber de vocês, que outras lavadoras poderíamos testar por aqui e o que vocês acham dessa Karcher. Nos vemos na próxima e não se esqueçam, entrem no Detalhei, tragam opiniões de vocês dos produtos que vocês têm em casa, para a gente também conhecer um pouquinho mais e aprender um pouco antes de comprar também. Nos vemos na próxima e até mais.